Hoje nós falaremos sobre quatro, né, afecções. Nós vamos falar sobre a doença de Kienbock, né? Vamos falar também sobre Dupuytren, né, que é essa contratura da face palmar que nós vemos aqui. Vamos falar também nesse processo inflamatório, né, no Dequervain, né? E também vamos falar sobre os cistos artrosinoviais, né, muitas vezes localizados ao nível do punho, né, da mão. Então serão esses os quatro temas que nós iremos abordar. Vamos começar então com a doença de Kienbock. O sumário do que nós vamos abordar, a definição, a etiologia, a fisiopatologia, a incidência, o exame clínico, os exames de imagem, classificação, tratamento conservador e tratamento cirúrgico da doença de Kienbock. Então vamos começar com a definição. Ela, na verdade, é uma necrose avascular ou uma necrose asséptica que compromete o osso semilunar aqui na primeira fileira do carpo. Também é conhecida como lunomalácia, né? Luno do lunar, né? Ou também como osteocondrite do semilunar, entre outras definições que caracterizam a doença de Kienbock. A etiologia, né, e a história natural dessa doença ainda persiste nos dias de hoje como de etiologia desconhecida. Né? Existem fatores, muitas vezes, né, que levam a alteração, uma interrupção do aporte vascular para o semilunar, e isso tem sido atribuído a fatores, né, primários ligados com a circulação do semilunar, lesão vascular pós-traumática, fratura por trauma agudo, ou então episódios de microfratura, né, episódios de repetição, ou ainda fraturas por compressão que acabam acometendo o osso semilunar. A história, né, de lesão, ela pode estar presente em 50% dos casos, pode ser comum que o paciente refira uma história de trauma, mas também pode aparecer em pacientes que não lembram ter tido algum tipo de trauma sobre o seu punho. Aqui nós vemos questões da vascularização, né, em torno do semilunar, né, e aqui o aspecto, né, do semilunar na primeira fileira aqui do carpo, né, na fileira proximal do carpo, ao lado do escafoide e ao lado do piramidal. Vamos passar então para a fisiopatologia, né? Hulten, em 1928, ele associou essas alterações na doença de Kienbock com uma variante, né, da ulna, uma variante ulnar negativa. O que isso quer dizer? Se nós, em relação ao comprimento aqui da ulna, nós temos uma ulna que seria neutra, quando nós temos essa altura aqui da ulna equilibrada com a parte distal do rádio. Nós temos aqui uma ulna positiva, que é quando essa ulna ela parece um pouco mais longa. Observem aqui, chega a formar um degrau, porque ela é mais longa aqui. Né? Nós temos uma ulna positiva e nós temos a chamada uma ulna negativa, tá? Ou uma variante ulnar negativa, que é quando a ulna tem um tamanho um pouco menor aqui em termos de comprimento. Tá? E esse autor, Hulten, então ele fez essa associação que em ulnas, né, negativas, com variante ulnar negativa, ou ulna minus, né, é onde nós temos, né, muitas vezes associado uma doença de Kienbock. E ele propôs, então, por volta de 1935, uma osteotomia, já que a ulna era mais curta, uma osteotomia de encurtamento do rádio, ok? Já o Pearson, em 1959, quase 30 anos depois, o que ele fez? Ele pensou de uma forma um pouco diferente. Bom, se o problema está na ulna, em vez de encurtar o rádio, a proposta dele foi
alongar a ulna. Então, Pearson propõe um alongamento dessa ulna minus. Então, a variante ulnar negativa